Seja bem-vinda ao Pod Boss, o podcast da Boss. Eu sou a Luana Couto. Eu sou a Juliane Varga e o nosso objetivo aqui é empoderar você, ouvinte, a transformar o seu negócio e a sua vida. Hoje temos a honra de receber conosco Renata Cota, CEO e sócia da Xerimbão, uma rede de cafeterias reconhecida em todo o Brasil. Hoje ela vai contar pra gente um pouquinho da sua trajetória e como que ela, como mulher, empodera tantas outras mulheres nesse meio de empreendedorismo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pra gente começar, Renata, conta um pouquinho pra gente o que te inspirou a entrar nesse mundo do empreendedorismo e começar aí com a sua rede de cafeterias. Então, eu sempre fui alucinada com café. Já começa aí, né? Sempre fui alucinada com café. Eu sou mãe de 3 filhos, então, quando se é mãe e se dedica a vida inteira com os filhos, o que você vai fazer? O único momento que você tem que os filhos estão para a escola, para onde que você vai? Para uma cafeteria, para um lugar com paz, né? Para você poder conversar com as amigas ou até mesmo você ficar ali sozinha. Curtir seu momento. Isso, para curtir o seu momento. Café. Né? E me encantei por esse ambiente, por esse negócio e principalmente pelas comidas e bebidas, né, que se oferecem em uma cafeteria. Aí surgiu a oportunidade de eu poder empreender em uma cafeteria e principalmente uma cafeteria que eu amava, que era a Xerimbão. Aí a gente... Você já era consumidora da Xerimbão? Já era consumidora da Xerimbão. Já tinha consumido aqui em BH, já tinha ido, teve uma em Betim, já fui em Betim, fui em Uberlândia. Então, assim, Já era fiel. já era fiel. Aí não teve outra. Que legal. Né? Eu tivemos essa oportunidade e não pensamos 2 vezes. Que legal. E durante essa trajetória, o que você enxerga que foi o maior desafio que você teve aí durante esse processo de gestão das suas cafeterias? Qual foi a dor do crescimento que você enxerga aí? O maior desafio é você conciliar o pessoal com o profissional, né? Com 3 filhos, uma correria danada, né? E meus filhos, eu tenho uma filha pequena que ela precisa mais de mim, então tem sido muito desafiador, né? Eu conseguir dar toda a atenção para eles, e principalmente para minha pequena, e conciliar com o profissional, são as colaboradoras, né? Os colaboradores. Aí você tem que manter sua cafeteria de pé, tem que estar todo mundo bem para você. Todo o processo da gestão ali de pessoas, né? É o que a gente fala muito dentro da nossa mentoria, sabe? É muito importante a gente olhar para a empresa como um todo, a gente pensar em todos os setores ali da empresa e, ao mesmo tempo, a gente trabalhar muito a questão da jornada de tempo. Sim. Porque a gente realmente, principalmente sendo mulher, a gente tem diversos papéis que a gente tem que equilibrar aqui, né? Isso então, mesmo. assim, e ainda mais no seu caso, tem 3 filhos que demandam atenção. Qual que é o nome da mais novinha? Elisa. Então, a Elisa precisa mais de atenção do que os outros 2 meninos. Então, assim, como conciliar isso dentro do negócio é difícil, né? Só que aí tem a vantagem do empreendedorismo, que aí acaba que você tem mais flexibilidade de jornada de trabalho, né? De horário ali. Com Isso é muito bom. certeza. Com certeza. Porque acaba que, assim, se você tem um compromisso, você tem que levar no médico, né? Você consegue conciliar com o seu trabalho, você consegue se ausentar por algumas horinhas ali. Então, tem os benefícios, né, do empreendedorismo que a gente consegue colher, principalmente com essa liberdade ali de localização e de tempo, né, que você consegue conciliar melhor Isso mesmo. suas atividades. É bem mais fácil mesmo. Sim. E na sua trajetória, teve algum momento que você percebeu uma grande mudança assim, dentro do seu negócio? O que foi o start para abrir a outra unidade? Então, quando eu peguei a primeira cafeteria, ela tinha um faturamento muito baixo, né? E então a gente conseguiu aumentar bastante o nosso faturamento. E aquilo e tem sido cada vez melhor, cada mês tem sido melhor, um melhor que o outro, né?
E quando surgiu a oportunidade da outra cafeteria, a gente viu um potencial muito grande, a outra tem um potencial muito grande, a gente não pensou duas vezes. Eu virei e falei assim, eu quero, vamos com tudo, porque agora é o momento, né? Então, eu acho que foi mais, assim, você vê o potencial que tem o negócio. Você já estava ali inserida, vendo o Sim, movimento, sim. então ficou mais fácil enxergar as Isso, oportunidades do crescimento, né? é o potencial que o negócio tem. Legal. Aí você tem que abraçar, eu tive que abraçar a oportunidade. E ser empreendedor é isso, né? É Porque isso. você tem que ver a oportunidade e já olhar lá na frente o que aquilo ali vai te trazer, Que né? vai trazer, E justamente. para você poder saber fazer o investimento na hora certa, né? Porque Isso. às vezes você espera um mês que seja, depois o resultado já seria completamente Sim, diferente. com certeza. E isso é legal. Você tá no meio, né, dos negócios, te abre uma visão muito maior. O seu horizonte abre para as oportunidades que vão aparecendo. Porque se você não tiver nesse meio, acaba que você deixa as outras oportunidades passar, descobrir outras coisas se torna muito mais difícil. Isso é verdade. O meio influencia muito, a gente prega muito isso, né? De verdade. E você começou, a gente estava comentando no off aqui, né? É De ligar as câmeras, mas você já estava um pouco inserida, né, dentro Já. do empreendedorismo, antes mesmo de estar com as cafeterias, né? Sim, Então, sim. é uma coisa que já veio ali né, com você já. Isso. A minha família toda empreende, então já tinha, né, como é que fala? Esse meio, já estava inserida nesse meio, eu já fui revendedora de produtos, então já sabia bem, Já vivia, né? Isso, como né? que era essa rotina e esse meio, né? É bacana, como vocês falaram, a gente consegue fazer o nosso horário. A gente consegue fazer a nossa rotina, por mais que tenha uma demanda muito grande, às vezes, claro que imprevistos sempre vão acontecer, mas você consegue conciliar muito bem, né, a sua rotina e, assim, tem sido desafiador, principalmente agora com duas, pelo fato do pessoal e o familiar ali tá exigindo muito, principalmente o pessoal e o profissional, né? O profissional tem exigido demais de mim nesse momento. Porque com duas estratégias, você tem que pensar diferente para cada uma, né? Até porque o local é bem diferente, o público é muito diferente. Entendi. Das duas. E isso é importante ter esse olhar, né? Porque você precisa se adequar à comunicação, até mesmo às vezes a forma de exposição dos produtos aos seus clientes. Um cliente na região X e um cliente na região Y demanda estratégias diferentes, né? Isso é legal. Porque às vezes as pessoas acham que é só uma fórmula pronta, né? Uma receita de bolo que você vai replicar. E a depender da região, do tipo de cliente que você tem, é completamente diferente mesmo. Completamente diferentes. E na sua opinião, qual que é o papel da mulher no mundo aí dos negócios? E qual característica feminina que você precisou, assim, desenvolver e aprimorar para estar realmente à frente hoje de duas grandes cafeterias aí? Bom, o papel da mulher, eu acho que, assim, a gente tem crescido demais nesse mundo, né? Nesse ambiente, então, a gente quase não via. Era raro você ver uma mulher à frente de uma empresa, uma mulher à frente, né, do seu próprio negócio. Hoje em dia tem tido muito, eu fico muito feliz com isso, né? E o meu papel eu acho que assim, a mulher, eu acho que a gente é mais resiliente, a gente é mais centrada, né? Então, eu acho que assim, o desistir da mulher ele demora muito demais da conta. A gente até o último minuto. Não deu, beleza. Mas você vai ali, não você foi por procura falta de estratégia, de procurar ajuda, né? Isso mesmo. Legal. Então você vai atrás de tudo que você quer. Não tá dando certo aqui, eu vou ali. Não tá dando certo lá, eu vou do outro lado. E a gente tá sempre em movimento, né? Isso, o importante é exatamente isso. Estar em busca do crescimento, estar em busca do novo e não desistir. Porque, igual você falou, às vezes uma estratégia falhou, mas não significa que o negócio falhou. Eu falhei. Exatamente. Não, pelo contrário.
essa estratégia falhou, mas tem mais uma gama aqui que se eu procurar um conhecimento, se eu procurar uma ajuda aqui, eu consigo desenvolver melhor essa estratégia e às vezes alavancar, né? E ainda mais que a gente, enquanto mulher, a gente se cobra muito, né? Então é isso que você falou. Às vezes a gente faz uma coisa que não deu certo, você pensa assim, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, deu tudo errado. Eu não sirvo para isso, né? Então, a gente trabalhar essa parte mental também, na resiliência mental também, para conseguir enxergar as outras oportunidades, né? E que aquilo não te define enquanto profissional, enquanto pessoa, né? E você encontrar outras alternativas também é muito importante. Eu acho que a mulher tem muito disso mesmo, de conseguir não fazer com que aquilo ali se resuma a ela, né? Trabalhe ela, né? É muito importante. É verdade. Tá com um emocional forte é muito importante Tem no que meio estar. dos negócios, Tem né? que estar. Porque senão a gente acaba deixando transparecer pro negócio, pros clientes, pro atendimento ali, uma questão pessoal. Então a gente precisa trabalhar muito, estar forte para entregar pro mundo o que realmente está dentro da gente, né? É isso mesmo. O Legal. psicológico da gente tem que estar muito bem trabalhado. Porque não é fácil. Não. Mas é muito gratificante também, Nossa, né? demais. Ainda mais, assim, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Tem dia que eu chego em casa, a gente chega em casa meia-noite, até porque eu moro muito longe das cafeterias. Uhum. Então, assim, é uma rotina muito longa nossa. Tem dia que eu chego em casa meia-noite para estar lá na cafeteria no outro dia às 7 horas da manhã. Você acorda, assim, você está cansada fisicamente, mas mentalmente você está muito bem. Porque você está trabalhando para você, está fazendo uma coisa que você gosta, que você... E transformando vidas, né? Porque Sim, também, olha o tanto de pessoas que você impacta com o café, quantas pessoas que você impactam ali no seu negócio mesmo, né? Na gestão ali, quantos empregos você não gera Isso no mesmo. seu negócio, né? Isso é o Justamente. que a gente fala. Hoje, você ser empreendedor é você mudar a vida tanto dos seus clientes quanto dos seus colaboradores. Porque olha quantas famílias que você consegue ajudar, né? É isso mesmo. Isso é muito bacana. Isso é verdade. E conta pra gente um pouquinho dos diferenciais da cafeteria. Gente, o ambiente já é diferenciado, né? Suspeita. O ambiente é muito agradável e da nossa franquia em si, todas são padronizadas. Então, assim, é um ambiente lindo. Todo mundo que chega fala assim, nossa, sua cafeteria é linda. Assim, todas são lindas. Eu prezo muito pelo atendimento aos clientes. Tanto é que no início, quando eu peguei a primeira cafeteria, a gestão financeira, administrativa, ficou toda com o meu marido. Eu peguei a linha de frente, porque a minha cafeteria precisava muito de um cuidado. E os clientes, eles exigem isso, né? Eu acho que eles estão pagando não só pelo café, pelo lanche, mas eles querem um atendimento diferenciado. E o mercado hoje em dia está muito disputado. Então, se você não der um atendimento bom, você vai perder aquele cliente. Porque em cada esquina tem uma cafeteria diferente, tem uma cafeteria bonita. E a Xerimbão tem demais. Então, eu preciso prezar pelo atendimento do meu cliente, né? Isso é o serviço agregado, né? Que vai fazer com que ele seja realmente fidelizado e que ele realmente queira voltar mais vezes. Isso mesmo, Então, eu prezo muito por isso, né? Então, a gente tem um ambiente agradável, a gente tem um cardápio maravilhoso, né? E tem mesmo que eu já fui, tá? Muito bom, você tem que ir também. Convido todos a irem, porque, assim, é muito gostoso, né? E o atendimento tem que ser de excelência. Eu falo muito com as minhas colaboradoras. Eu quero um atendimento de excelência, eu quero atender meus clientes como eu gosto de ser tratada aonde eu vou, né? E eu tenho recebido muito elogios a elas, e sempre parabenizo as meninas, falo que eu fico muito orgulhosa, porque falando bem delas, com certeza estão falando bem da minha cafeteria. Sim. Então, isso para mim reflexo, gratificante demais. Que legal. Né? E é exatamente isso que você falou, né? É muito fácil da gente pensar num atendimento excelente. Se a gente pensar como que eu gostaria de ser atendido, se a gente se coloca ali como um cliente, a gente consegue imaginar e já projetar estratégias de atendimento de como oferecer um serviço realmente de excelência, de qualidade ali.
Porque não tem melhor prova, não tem melhor case de sucesso do que se você se colocar no lugar do próximo ali, né? Eu faço isso muito com as meninas. Eu chego para elas e falo assim, olha só como que eu vou atender. Vamos lá. Aí eu vou e eu atendo vários clientes. Quando a loja está cheia, eu vou para a linha de frente mesmo, vou atender meus clientes e falo para elas observarem como que elas têm que atender. E sento na mesa e falo com elas, eu quero que vocês me atendam. Aí elas ficam muito nervosas. Não vou fazer isso, vai. Eu quero que vocês me atendam. E elas me atendem, elas têm um atendimento muito bom. E eu falo com elas, é isso que eu quero que vocês façam com os nossos clientes. E isso é muito legal, porque a liderança por exemplo, Isso né? que eu ia comentar agora. Porque você não está simplesmente cobrando que elas façam um processo, que elas executem um procedimento. Você está mostrando para elas que é possível. Porque quando você se coloca ali na linha de frente, atendendo o cliente, elas olham para você como uma inspiração mesmo. É verdade. Então eu posso fazer, eu consigo. Eu tenho que fazer igual. E até melhor, e elas conseguem fazer até melhor. Legal. Não, isso de capacitar também os seus colaboradores, né? Porque às vezes a pessoa fica tão imersa em outras funções que o empreendedorismo ele te puxa, né? Que é a parte de gestão financeira, gestão estratégica. Então, quando você não pode esquecer que os seus colaboradores também precisam de atenção. E é o que mais precisa. Eu vejo hoje que o maior desafio ali foi conseguir uma equipe. Né? Foi um desafio gigantesco. Ainda mais pela troca, né? De gestão. É, sim, justamente. Para chegar e você conseguir realmente motivar essa equipe, trazer eles como aliados seus, né? Isso. É porque quando existe essa troca de gestão, muitas vezes os colaboradores estão machucados, passou por um processo, né? Querendo ou não, de separação. Então tem que ter essa empatia de olhar para o outro como um próximo mesmo, né? Como uma pessoa ali do lado. É isso mesmo. E trazer cada vez eles para mais perto de você, né? Que hoje é legal de ver você falando deles, que você fala até com um brilhinho no olho, assim, sabe? De admiração e que é uma equipe que você gosta de estar ali junto com eles. É assim, e eu tenho uma admiração muito grande por ela, assim, porque quando eu entrei, a colaboradora, a primeira que estava lá, ela me deu muito trabalho. Ela me deu um trabalho muito grande. A gente já chegou a brigar, entendeu? Porque eu precisava da minha cafeteria ir para frente. E do jeito que estava, ela não iria, né? E hoje, assim, ela é minha gerente. Né? Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande dela, por ela ter crescido e por eu ter tido a resiliência, né? De tê-la, de insistir nela, de motivá-la, assim. Então, e todas elas que estão lá hoje, foi assim, tivemos vários problemas e a gente foi moldando aos poucos. O fato da liderança, o fato de desenvolver pessoas é exatamente isso. É você trabalhar, muitas vezes, os pontos que as pessoas têm de melhoria, mas potencializar também aquilo que elas têm de melhor. Sim, então, quando a gente faz um trabalho, igual você falou assim, a gente discutiu muitas vezes, mas isso é normal, porque são pessoas com pensamentos diferentes. Então, ajustar isso, e você sendo líder, tem esse papel de desenvolver ela, tanto que olha só que case de sucesso, hoje ela virou sua gerente, então é um case básico. É o meu braço direito lá, eu falo que eu tenho muito orgulho de todas, todas mesmo, sabe? Todas elas tiveram ali, a gente teve impasses ali, mas hoje superados, tá tudo né? superado. Agora toma um cafezinho. São muito boas, são excelentes, eu não abro mão delas por nada no mundo. E é isso que é bacana, ainda mais que você assumiu outra cafeteria também, você precisa ter confiança na sua equipe. Isso. Né? Não tem como você fazer a gestão de duas cafeterias diferentes sem você confiar na equipe que você trabalha. Isso mesmo, né? Então, eu não consigo ficar nelas 24 horas, né? Então, eu tenho E para crescer, você precisa de braços direitos, né? Porque senão você não consegue se multiplicar. Não a tem gente jeito. precisa de ter pessoas de confiança trabalhando junto com a gente para realmente poder prosperar e assim prosperar as outras pessoas que estão com a gente também, né? Porque quando uma cresce, olha quantas outras crescem juntos. Vão crescer juntos, isso mesmo. Eu falo muito para elas. Isso eu falo muito para elas. Olha, eu preciso crescer para vocês crescerem junto comigo. Se a gente não melhorar o atendimento, se a gente não melhorar o nosso faturamento, eu não consigo dar mais para vocês.
né? E elas compreendem isso, né? E elas estão juntas comigo sempre. Legal. Isso é muito bom. Virou uma relação de parceria, Sim, né? muito. Uma parceria muito bacana. E conta pra gente o que que você faz aí pra manter esse foco, esse equilíbrio dentro dessa jornada de empreendedorismo, dos negócios, conseguindo aí equilibrar tanto a vida pessoal quanto a profissional. O que que te motiva? Qual que é o seu foco aí? É o amor, é o amor pelo negócio, pelo meu negócio, né? Era um sonho mesmo montar uma cafeteria. Então, e sim, e olhar para os meus filhos e ver o futuro que eu posso dar para eles, né? E ver o amor que eles têm pela cafeteria também. Então, assim, isso é mais que motivo, né? Os meus filhos, hoje a gente fala que é uma cafeteria de família, né? Porque é uma família ali, né? Nos finais de semana, principalmente, estamos todos ali, né? Os meus filhos já trabalham comigo, né? E isso para os seus filhos Então- é muito importante também, né? De crescer dentro já desse mundo do empreendedorismo e aprender ali na prática a gerenciar um negócio, Isso. a importância do trabalho. Isso é muito Enriquecedor. enriquecedor para a formação Nossa, deles. demais, demais. Ainda mais nessa geração de hoje, que quer ficar apenas em celular, em computador. Eu falo que principalmente para o meu adolescente, ele saiu do computador, ele chegava as pessoas na minha casa antes, ele não saía do computador, oi, oi, e voltava. Hoje não, ele fica o mínimo possível no computador ou no Que legal. celular, né? E ele, assim, ele é um dos que mais falam lá na cafeteria, tem hora que a gente vira assim, deixa o cliente tomar o café dele, pelo amor de Deus. Então, assim, eles conversam muito com os clientes, eles querem entender de café. O meu filho, ele fala muito melhor dos grãos do café do que eu. Eu acho isso muito bacana. Se você vê no olho dele o brilho, sabe? Ao falar do café, ao explicar para o cliente cada grão de café, as coisas do cardápio, né? As comidas, as delícias do nosso cardápio. Então, assim, para mim é muito bom ver que meu filho saiu daquele ninho, né? E está desabrochando. Né? E ele tem gostado, ele administra muito bem também, ele comanda a equipe muito bem, com apenas 15 anos. Eu fico realizada. Não, e isso é excelente para a formação dele, né? Sim. Gente, quando ele já estiver ali com 18 para o mercado de trabalho mesmo, ele vai estar extremamente preparado. O quanto de conhecimento ele já não adquiriu ali. Isso mesmo. Porque assim, mesmo que talvez ele, né, vá fazer outra profissão, talvez ele não continue ali na cafeteria com você, mas isso para ele de comunicação, de interação com o público, isso tudo é a prática que oferece, né? Isso, com certeza. E até mesmo a vivência, né, de aprender a dar valor ao dinheiro dele, ao esforço dele, para ele vai valer a pena demais para ele. Eu falo muito com eles, a profissão que vocês quiserem seguir, vocês vão seguir. Mas a base está aqui, né? Eu estou dando uma base muito boa para eles. Sem então, isso é muito bom. Eu fico muito satisfeita com isso, né? E é o que a gente estava falando também, de você fazer pelo exemplo, né? Isso. Então, ele vendo essa garra sua resiliência dentro ali do seu negócio, isso para ele é a maior escola que ele pode ter. Isso. É tanto para ele que é adolescente, quanto para os outros são mais novos também, né? São mais novos, mas eles estão seguindo o mesmo caminho. O meu de 10 anos, ele já faz tudo. já atende. Ele vê o mais velho, e normalmente os meninos mais novos, né, eles se inspiram nos irmãos mais velhos, acaba sendo o herói ali do irmão. Então ele vê ele agindo dessa forma, ele quer copiar de certa forma e tá ali. E faz muito bem feito. Eu falo que eu fidelizo muitos clientes pelo atendimento dos meus filhos. Né? E eles atendem com muito carinho, eles cuidam do negócio deles. Eu falo muito para eles, isso aqui é de vocês. Não necessariamente vocês vão ter que seguir esse caminho, né? Mas hoje isso é de vocês. Então vamos cuidar. Exatamente. Né? Porque a gente tem que cuidar como se fosse um filho da gente. Sim. E eles cuidam. Que legal. Cuidam muito bem. E, Renata, se você pudesse compartilhar com quem está nos ouvindo uma dica prática para quem quer empreender, para quem quer fazer diferença nos negócios, qual seria? Não desistir. Porque todo dia é um desafio diferente. Todo dia tem...
cada dia é um dia após o outro, né? Porque ainda mais no Brasil, você empreender no Brasil é muito difícil, né, gente? Um monte de imposto, um monte de, né? Sim, Você vai tudo pra tá gente, falta, porque mais uma coisa e o Leão quer roubar mais um pedacinho. então, assim, todo dia você vira e fala assim, ai, não dá. É melhor eu fechar. Ai, é melhor desistir. Então, assim, é não desistir. É estar sempre com o pé firme. É resiliência. É resiliência mesmo. E Tem é que você ser. ter claro o seu objetivo, né? Que Isso. você tá ali por um motivo. Por um motivo. E aí, às vezes, você fica imerso ali no que está acontecendo no momento e isso te desanima. Nossa. Mas você começou essa empresa por um motivo. Né? Então, você ter claro ali o seu objetivo e o seu sonho é o que faz com que a gente levante desistir. todos os E o que a dias. gente fala, né? Muitas vezes as pessoas miram num determinado alvo que está muito lá em cima, que está difícil de alcançar. Mas o que as pessoas precisam enxergar é que existe um caminho, né? Sim. Então, todo mundo que hoje é grande, ela começou pequena. Começou pequena, ela Então- teve, hoje tem um lucro gigantesco, ela teve muito prejuízo ali atrás, né? Exato. Porque a gente acha que, assim, quando eu assumi a cafeteria, eu disse, não, primeiro mês eu vou bombar. Vou lucrar. Isso não é, gente, não é assim. Infelizmente não é. Mas tem sido um mês melhor que o outro, vai ser, e eu tenho certeza que elas vão ser gigantes, né? Sem dúvidas. E eu não desisto de nada. E não deixo ninguém desistir, não deixo meu marido desistir, não deixo meus filhos desistirem, Legal. né? E eu acho que é isso. Sem dúvida. É a resiliência. Porque realmente quando você tá ali, né, na sua empresa, que você começa, você não começa já com tudo certo, com tudo alinhado, com o faturamento maravilhoso, Redondinho. né? Porque você também teve gastos ali para poder adquirir a empresa, né? Então, até com que isso se estabilize e você realmente consiga ver Demanda os um lucros tempo também entrando, para é um se dar processo. nome, né? Nos É. negócios. É um processo, que é aí que você tem que reforçar cada vez mais o seu objetivo com Isso mesmo. E com o procurar seu sempre negócio. estar aperfeiçoando os negócios também, né? Porque na medida que você vai crescendo, você precisa trazer uma certa robustez para os processos para a possibilidade mesmo de crescimento, que a gente só consegue escalar quando a gente tem as coisas bem definidas, os processos muito bem instalados, a equipe rodando muito bem, igual a gente fala, né? O seu propósito precisa estar bem claro para a equipe, porque a equipe precisa abraçar o propósito também do negócio. Porque se tiver propósitos muito diferentes, acaba que a entrega vai ser distinta. Às vezes não vai ser tão legal. Então, essas coisas precisam ser bem amarradas, assim, pra gente estar dando outros passos até realmente o objetivo final, né? Isso. É um trabalho de formiguinha, não tem jeito, não. A gente vai... Igual você comentou que quando você assumiu a cafeteria, você foi para a linha de frente, para o atendimento. Né? Então, acaba que assim, quando você vai organizar o negócio à sua maneira, vai ser necessário essas funções. Mas depois, né, você precisa desvincular desse operacional para que você consiga realmente ter uma visão estratégica do seu negócio, né, que é o que a gente prega muito dentro da nossa mentoria também, da mulher sair dessa cadeira do operacional para ela ter um olhar para o negócio dela como um todo, para ela pensar nas estratégias, do que vai ajudar a aumentar o faturamento, onde que ela está hoje, onde que ela quer chegar, porque é isso que vai fazer o seu negócio rodar cada vez mais e prosperar cada vez mais. Né? Então... E é isso mesmo. E pra gente fechar com uma chave de ouro, qual conselho você daria para a mulher que está começando a empreender e está buscando levar o seu negócio para um próximo nível? Ela não desistir nunca, gente, porque não tem, assim, eu não consigo dar um conselho de uma coisa que eu comecei tem pouco tempo, né? Então, assim, o que eu vejo mesmo todo dia você tem que virar e falar assim, olha, eu já não vou desistir. Hoje foi bom. Sempre tem alguma coisa que você, nossa, poxa, o que é aquilo, gente? O que foi isso? Não dá certo. A vontade de deitar, dormir, você não vai levantar dessa cama nunca mais, não. Ela tem que virar e falar assim, olha, amanhã vai ser outro dia. E às vezes amanhã buscar correr atrás. Isso. Gente, tem que buscar ajuda. Porque assim, a gente sozinha não dá conta. A gente acha que como eu falei, né? Quando eu assumi, eu achei que eu ia arrasar ali e tudo. E não, gente, a gente não sabe de nada.
Você acha que é só você chegar ali, vou vender, vou colocar ali a saída, a entrada, não sei o que lá. Não é, gente. Sim, Não existe é um uma mundo, loucura. né? É uma loucura ou você empreender e você conseguir colocar tudo em harmonia, né? Então, você tem que ter uma ajuda. Eu tenho uma ajuda financeira, meu financeiro, meu administrativo é muito bom, né? Que eu consegui ficar na linha de frente por isso, né? Eu tive uma ajuda muito boa. Então, você tem que ter, você não consegue fazer nada sozinho, né? Você tem que ter uma equipe muito boa ali atrás, para tudo. Então, é isso, é você ter as pessoas certas para poder te ajudar. E empreendedorismo não se ensina, né, em lugares nenhum. Demais. Você não ensina, você não aprende na escola, você não aprende igual. Nós duas fizemos faculdade de administração, mas o empreendedorismo mesmo é no dia a dia. Na prática. É no dia a dia. Você vai ter acesso a milhões de ferramentas, a milhões de coisas que isoladas, você vai olhar e vai falar, gente, o que eu vou fazer com isso daqui? O que isso vai me ajudar na prática? Isso. Então, ter alguém para te guiar e te mostrar o caminho também que você vai seguir é muito importante. O que eu tenho feito muito é conversar com os outros, principalmente é o meio que eu estou, os outros franqueados, os empreendedores que estão ao meu redor, que eu tenho contato, eu tenho pedido muita ajuda nisso, né? Eu falei assim, olha, como que você está fazendo assim? Como que você está agindo dessa forma, né? Com esse assunto. É o que tem me aberto muitas janelas, né? Tem me ajudado muito. Essa troca o fato de você falar assim, você estar nesse meio, você vai vendo como que as coisas funcionam, né? E você vai aprendendo com quem já está nesse meio, né? Eles muitos deles têm uma bagagem gigantesca, já estão há muito tempo, então eles têm me ajudado muito. Sem dúvida. E ter esse contato com outras pessoas que trilhou o mesmo caminho que você está trilhando agora, né? Acelera muito os seus resultados. Sem dúvida nenhuma. Isso mesmo. E é mais fácil, né? Encurta o caminho, porque a dor que você está tendo hoje, outros já passaram por essa dor. Então, quando você tem essa troca de experiência, porque igual a gente fala, né? Na base, as pessoas acabam competindo, mas no topo as pessoas colaboram entre si. Demais. Então, quando você está nesse mundo, nesse negócio, essa troca, essa experiência, esse contato com outros, né? Isso facilita demais os negócios. É verdade. E eles ajudam mesmo. Um ajuda o outro ali. Quer ver o outro crescer também, sim, né? Sim, é impressionante. Porque quando um cresce, o outro também cresce. Porque a marca fortalece. A marca fortalece, justamente. É verdade. Bom, que conversa incrível que nós tivemos hoje com a Renata. Foi realmente inspirador ver um pouco mais do seu negócio, conhecer um pouco mais dos seus desafios e ver como você tem superado e levado um pouco mais, né, do seu propósito para os seus colaboradores, para a sua família e ver quanto essa empresa está crescendo junto com o seu sonho, né? Com o que você deseja construir para a sua família e para o seu negócio. E se você é ouvinte, está sentindo que esse é o seu momento de destravar o seu negócio, de crescer, estamos à disposição para dar todo o apoio e ajuda para você no seu próximo negócio. Convido a Renata a deixar o arroba dela aqui com vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da cafeteria, que é tão famosa e, pelo jeito, eu também estou lá, tá, gente? Isso mesmo. Muito obrigada, meninas. Convido todos a conhecerem a Xerimbão Buriti Zone BH e a Xerimbão São Pedro, que vocês vão se deliciar, vão se acabar com tudo que tem lá e a gente vai estar ansioso esperando por vocês. Fechou? Eu perdi. Corta, Felipe. Eu me distraí. Corta esse final, Felipe. Peraí que eu vou achar o final de novo para colocar. É porque você já falou essa parte. Foi só o final aqui. Foi um prazer te receber. Tá. Volta, Felipe. Foi um prazer te receber aqui, Renata, e que essa conversa seja só o início de muitas outras, né, que a gente vai ter ainda. Na próxima, traga o café pra gente. Com certeza, vou trazer meu café, vou trazer o melhor cappuccino do mundo para vocês, tá bom? Então, vocês vão gostar muito, a Ju já conhece, você já vai também, tá? E
eu convido a todos para irem conhecer a nossa cafeteria, as nossas cafeterias, né? Que é a Xerimbão Buritis UniBH e a Xerimbão São Pedro. Vocês vão adorar, o ambiente é muito agradável, você pode ir para lá desde tomar um café com uma amiga, a sentar para trabalhar também com o seu computador, do jeito que quiser, né? E a gente está à disposição para receber, estamos preparados para receber todos vocês. Muito bom. Obrigada, foi um Renata. prazer. Obrigada, gente, foi um prazer também.